Bom dia! Vamos aguardar aqui o pessoal entrar na nossa live. Maravilha! Vamos lá. Live surpresa. Nem tava, nem fiz o anúncio, né? O card. Bom, eu fiz uma live lá no santuário. Quem tava vai se lembrar. E aí teve um probleminha aqui no Instagram que não salvou, apesar de eu ter colocado para salvar, acabou que não salvou. Aí eu vou decidir abrir essa live aqui para trazer as informações que eu trouxe lá e acabou que não salvou. Então o que eu falei lá eu vou falar aqui nessa live de hoje e esclarecer algumas questões de perguntas que eu recebi tanto aqui como lá no WhatsApp. E aí eu já vou fazer logo essa live para esclarecer alguns pontos que eu acho que é bem importante para nosso entendimento, né? Bom, vamos aguardar o pessoal ir entrando. Vai vir quem for vir, né? Porque também o horário, né? E eu não avisei. Mas essa live vai ficar salva aqui e lá no canal do YouTube, né? O pessoal que prefere assistir por lá, vai ficar salvo lá no canal do YouTube também. Bom dia, Marcelo, Carolina. Gratidão. Vamos trazer aqui algumas informações importantes dentro dos meus conhecimentos, dentro da minha caminhada. Lawane estava ontem, Marcelo também estava ontem, no nosso encontro lá no Zoom. Primeiro encontro sobre as feridas emocionais. Quem não entrou ainda no grupo do Zoom, dos nossos encontros de domingo, para aprofundar nas questões das feridas emocionais. Aí a Lawane, bom dia, Dan, gratidão, foi maravilhoso. Gratidão, meu amor. Lawane estava ontem lá com a gente. Entra no grupo. A gravação está disponível. Para quem não assistiu ontem, está disponível lá no grupo. Tá? Foi realizado ontem, domingo, às 20 horas. A gente ficou lá aproximadamente uma hora e pouco, se aprofundando nas feridas emocionais, criação das máscaras, como que surgem as feridas emocionais. Mas, enfim, o assunto de hoje é sobre elementais também, né? E também sobre mentores. Vamos variar um pouco aqui o nosso esclarecimento de hoje, né? Felipe Gonçalves de Brito, bom dia. A foto tá tão pequenininha, mas eu acho que eu lembro. Aí é o Felipe, marido de... Lembrei. Felipe, marido de... A Morena. Esqueci agora o nome dela. De... Tátia. Lembrei, de Tátia. Gratidão, meu querido. Gratidão a todos. Quem está assistindo agora aqui e quem vai assistir depois. Vamos variar um pouco. Nem coloquei um tema específico, que a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, né? Para esclarecer também algumas dúvidas que eu recebi e eu não estava podendo fazer live, de Tátia. E eu não estava podendo fazer live esses dias aí, mas agora retomei e a gente segue em frente, toca o barco. Então, nesse tempo que eu passei dos eclipses, eu estava num processo bem de pessoal, reforma íntima e tudo mais, né? Que a gente se afasta um pouco das redes e faz parte, né? E nesse tempo eu recebi algumas perguntas que eu anotei para me responder nessa live aqui também, além do esclarecimento sobre o processo que eu falei na live anterior lá no santuário,
na floresta, né? Na parte de Mata Atlântica que eu tenho aqui em João Pessoa, que eu fui. Teve algumas pessoas que estavam lá comigo, acho que tinha umas 30 pessoas comigo lá, mas a live não ficou salva para quem não viu. O Instagram não salvou, aí eu tive que desinstalar, instalar, mudar a configuração. Enfim, acontece, né? Depois eu vou lá de novo e faço outra live. Mas enfim, bom dia, Cida, Kívia, gratidão. Vocês estão me ouvindo bem? Tá travando para vocês? Aqui em João Pessoa tá chovendo. Eu não sei se a internet está oscilando, mas vocês me falem aí nos comentários aqui do chat se tá ok, se tá travando. Me diz se o som tá bom, se tá ok aí para vocês. Marcelo disse, é só catarse nessa vida difícil, hein, Dan? Nem sempre, né? As catarses fazem parte, claro, mas tem como fluir dentro delas, sobre elas, enfim. Quando estiver passando por elas, é só fazer o que ainda não fez, que é o que a gente vai falar aqui em alguns pontos sobre equilíbrio energético, né? Aqui em Florianópolis está ótimo, Cida. Tenho que ir em Florianópolis, tem um projeto com uma amiga minha, a Narima Alessa. A gente até fez uma live sobre cristais. Tá salva aqui lá embaixo. Muito interessante. Depois, quem não assistiu ainda, tá aqui embaixo, aqui no feed. E a gente está com um projeto bem bacana, de uma vivência aí em Florianópolis, viu, Cida? Já conto com sua presença. A gente vai trazer mais, se eu não me engano, vai ser para ou agosto ou outubro, que a gente vai firmar em comunhão com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Floripa. Recebi esse convite e não podia recusar. Bom dia, aqui tá ótimo, tudo bem, Gabriela? Gabriela, como é que você tá, meu amor? Depois me manda mensagem. Vou ver, sim, eu vou. Conto com vocês. Mas a gente vai divulgar direitinho, é porque ainda tá em processo. Bom, vou falar sobre o motivo de eu ter ido, já que não salvou, né? Então eu falo aqui, o motivo de eu ter ido pro santuário. Eu avisei que eu iria fazer uma meditação lá no santuário, para quem não sabe. Tem alguns novos seguidores. Eu moro aqui em João Pessoa. Tô conectado. Eu vou trazer as mesmas informações que eu trouxe lá. Dessa vez vai salvar. Tô conectado com uma linha energética, o motivo de eu estar aqui. Não é... Vamos falar sobre isso também? Vamos. Vou falar um pouco sobre mim e sobre o processo para vocês se entenderem também, dentro da minha experiência. Por que eu saí da minha antiga cidade e vim para João Pessoa? Vamos esclarecer esse ponto. Principalmente para quem é novo seguidor. A maioria que já me acompanha há muito tempo já sabe dessa informação, mas eu vou trazer aqui de uma forma mais apanhada, para ficar claro isso. Bom, a gente encarna em pontos específicos do planeta, em famílias, para a gente ter ali um processo de aprendizagem, de desenvolvimento, para que a nossa energia, como nós sendo ponto de luz-chave, o nosso campo eletromagnético que a gente tem, a nossa força dentro do processo encarnatório, a nossa frequência, inserido em um ponto específico, um ponto de dor, um ponto de sombra, um ponto de sofrimento, um ponto kármico, um ponto de dificuldade, um ponto em que a corrente energética daquele sistema familiar, por assim dizer, ele está muito enfraquecido, ele está muito debilitado, ele está muito preso ainda a dogmas, às crenças, bloqueios, enfim. O emaranhamento quântico daquele grupo ali, que aí entra a ancestralidade, que entra
gerações, enfim, família, né? E é um dos motivos de pessoas como nós, mestres, e eu me coloco nessa posição de caminho do mestre, né? De a gente encarnar nesses locais desafiadores para distribuir da nossa frequência estando ali, fazendo parte, tanto biologicamente como energeticamente, daquele núcleo, daquele sistema. Toda vez que você expande a consciência ali, estando ali dentro, o ponto diferente, dentro daquele ponto, de vários pontos iguais, daquele emaranhamento ali, toda vez que você assume a sua verdadeira forma, quem realmente você é, de fato, e, enfim, você vai expandindo, vai retornando a sua originalidade em essência, você vai curando a ancestralidade, vai curando os antepassados, vai curando aquele sistema familiar. Aquele emaranhamento que você está inserido naquele emaranhado ali, você, por cadeia, você vai espalhando a sua energia e vai quanticamente, porque tempo e espaço, né? Tá tudo acontecendo na eterna agora. O que aconteceu lá atrás, os ancestrais envolvidos em processos anteriores e os que vão ainda vivenciar, todos estão refletindo e recebendo esse ponto, né? De energia que está sendo emanado por você. Ok. Eu já expliquei bastante sobre isso. Essa questão, né? Eu e várias outras pessoas explicam até melhor. Mas, enfim, eu concluí uma parte desse processo que não exigia tanta a minha presença física estando lá, naquele seio familiar, naquela egrégora, naquela cidade, naquele sistema. Foi a partir dali que virou uma chave, energeticamente, a minha equipe, meus mentores, enfim, junto com o meu eu superior, pela programação da alma, chegaria até aquele ponto, dali você vai seguir para uma outra experiência em outro lugar, que foi o motivo de eu estar aqui. Ok, teve ajuda, teve auxílios, mas já está na programação de alma, né? Fazia parte do programa, do sistema. Resumindo, vim para cá. Estou aqui. Para quem não sabe, eu moro em João Pessoa, a Ilha do Contentamento. Na Federação Galáctica, as capitais são chamadas de ilhas. Vocês estão me ouvindo bem, né? As capitais são chamadas de ilhas, de pontos de força no planeta, né? E quando você se conecta a um ponto de força, você se conecta à egrégora energética que rege aquele lugar, aquela ilha, aquele determinado setor ali que você está inserido, né? Eu costumo dizer o seguinte, nós somos como se fôssemos peças de um grande xadrez, que você vai sendo posicionado em locais estratégicos para cumprir uma determinada missão pessoal na vivência e, simultaneamente, você também contribuir com a sua energia, ancorando com a malha energética que passa pelaquele local. Matias Stefano, há um tempo atrás, quem acompanha Matias Stefano, teve um tempo atrás, e eu não tinha entendido até ele postar isso. Lá no Instagram dele é possível encontrar. Ele postou um mapa de uma ramificação que hoje energética da malha magnética do planeta, que a gente conhece como linhas Ley. Vocês já ouviram falar sobre linhas Ley? O que é a linha Ley? É a grade magnética que está ligada a pontos específicos que tanto recebe de fora para dentro do planeta, como também do centro do planeta para fora. Então não é só uma grade que está em cima, na atmosfera, digamos assim. É uma grade que está se conectando também com o interno, com a estrutura do planeta. E o que é o planeta, né? Se não um grande corpo, uma grande nave. O pessoal fala várias coisas, né? Um grande corpo estrutural que compõe um Deva elemental, Gaia. O que é Gaia? É o Deva elemental, espírito, que compõe o corpo, a estrutura nessa dimensão do planeta. Né? Por que, Daniel?
Assim, vamos concluir essa outra parte aqui, para não bagunçar o negócio. Por que que eu vim para cá? Por que que a equipe me trouxe para cá? Mesmo se eu entender, se eu assimilar, por que que tinha que ser aqui? Vai morar perto da praia. Ele é importante, não sei o quê, não sei o quê. Teve até pessoas da família que falou isso. Mas eu não me importo. Não é que eu quis, eu escolhi. Eu estar nesse ponto é porque era essencial por conta da minha energia, do que eu carrego. Aqui é somente o personagem, né? Como muitos dizem. É somente a forma. Mas o que está por trás disso aqui, de quem eu estou sendo, dessa roupagem, existe uma outra energia, né? Então, quando a gente baseia a nossa vida apenas no personagem que a gente está utilizando dessa única encarnação, a gente limita. Conscientemente, a gente acaba limitando quem realmente nós somos de se apresentar através dessa versão. No caso, eu, Daniel Guerra, aqui, né? Então, Matias, ele divulgou, há mais ou menos 2 anos atrás, ele divulgou um mapa sobre essas linhas que cruzam determinadas regiões do planeta. E aqui em João Pessoa, especificamente, que vem lá do oceano, passa uma linha, que é chamada linha Atlântico do Norte. E essa linha passa em cima aqui de onde eu tô, praticamente. Já ouviu falar no ditado? No ditado não, no termo. Vocês estão ouvindo, né? No termo, somos pilares de luz. O que é um pilar? Um pilar nada mais é do que um pilar, né? Um pilar de luz. Se a gente é um pilar de luz, o que que um pilar ele sustenta? Energia para aquele local onde ele está. Um pilar, ele recebe, ele sustenta, ele segura, né? E todos nós somos pilares, principalmente nós encarnados, despertos, pilares em pontos que a espiritualidade precisa para que essa energia que é emanada por você e que conecta a malha do planeta por você estar encarnado, você é parte do elemental da Terra. Eu vou falar sobre isso. Então, é como se nós fôssemos para-raio. Como assim? A gente recebe, estando aqui nessa dimensão encarnado, dos planos superiores, essa onda, essa frequência, e sendo nós pilares de luz conectados com essa malha magnética do planeta, emanamos. Igual um roteador de Wi-Fi. Tipo um roteador de Wi-Fi. A gente é uma antena aqui nessa dimensão que recebe dos outros planos, das outras dimensões, e a gente emana, pulsando. O coração pulsa e essa emanação vai pulsando por nós, através de nós à nossa volta. Né? Então, eu recebi essa informação, inclusive até de Neva, Gabriel Raio Lunar, minha grande mentora aqui. A nossa caminhada já é de longa data, desde o Egito até aqui. Eu sempre vou acompanhando, né? É mestre encarnado, né? E Neva me trouxe na minha cosmo que eu, como sendo a consciência do... Vocês já viram até um podcast. Isto não é podcast. Que tem até o tema, eu fiz lá em São Paulo. Eu até coloquei uns pedacinhos aqui nos stories, que eles me convidaram lá para dar essa palestra, essa entrevista no programa. Falando, o tema era assim, entrevista, alguma coisa Mago Darani, né? Enfim, eu sou a reencarnação de um mago Atlante, né? De conexão Atlante, chamado Darani, que é quem eu sou, de fato, o meu eu superior, né? E aí eu entendi o porquê que eles tinham me tirado de lá do sul do estado do Piauí, corrente. Tem a ver também com Andrômeda e tudo mais também. E me trouxeram para cá, para esse ponto específico. Volto a dizer, não foi por causa de uma pessoa que se engrandece dizendo, foi por minha causa que ele está lá. Foi por causa dos meus mentores. Você, que se diz ser importante sobre a minha vida, e vocês devem imaginar quem seja.
Você foi instrumento dos meus mentores para eu alcançar onde eu estou hoje. Então, você poderia vir por A, por B, por C, não importa. A espiritualidade sempre vai movimentar peças para te colocar onde você tem que estar, porque é destino. Você cumprir aquilo, está na sua programação de alma. Certo? Pois bem, eu sempre ouvi muito a equipe. Mesmo sem entender, eu vou para onde vocês me levarem. Eu sempre fui assim. E deixo bem claro isso. Ok, vim. Eu tive esse conhecimento, né, de que eu vim para ancorar essa força atlântica de reativação através dessa minha conexão com a espiritualidade. Enfim, reativar pontos energéticos, tanto em pessoas como em locais. Aonde eu vou, eu estou deixando minha assinatura energética, a minha vibração, o meu rastro. Ele fica por onde eu passo. Aonde eu vou, com quem eu interajo. Não importa se aqui, online ou fisicamente, pessoalmente falando. Então eu estou constantemente aqui recebendo, por eu estar conectado com essa linha Atlântica, recebendo essas energias que favorecem a reativação do DNA galáctico, do DNA GNA, e também facilitando a liberação do karma, tanto meu, pessoal, karma familiar, enfim, processos de aprendizado que a gente já traz de outras vidas, e de mim para outras pessoas também. É por isso que nessa encarnação eu vim fortemente com o fogo violeta na minha aura. Eu sou do raio azul, como raio de origem e raio de missão, o raio azul e o raio violeta. Então, naturalmente, desde que eu nasci nessa vida, foi determinado que seria dessa forma. Você vai trabalhar com essas frequências. O fogo violeta ligado ao raio azul. Eu sou um curador, um transmutador e um reativador do DNA adormecido. Isso, quem quiser, eu até mostro a minha Cosmo, assinada ali por Neva, que confirma isso, e posso também trazer outros médiums importantes que já me confirmaram isso também e outras coisas. Então, eu não estou aqui falando coisas que eu não... tipo, da boca para fora. Tem propriedade no que eu faço e no que eu digo, né? É aquela coisa, vão tentar te diminuir, te defamar, dizer que é mentira, que isso e que aquilo, confundir a mente de outras pessoas e usar isso, poder de persuasão, para fazer outras pessoas se desviarem da sua conexão. Todas as pessoas que tiveram contato e que têm contato comigo recebem essa frequência em um nível sutil, principalmente sutil, nos corpos emocional, mental. Eu sei o que sai de dentro de mim em energia. A emanação do que sai pela voz, pelas mãos, pela minha presença, enfim. Vocês mesmos sempre falam, já falaram em outras lives, que vocês sentem, principalmente quando eu faço ativações, o calor, vários sintomas. Eu até perde aqui de comentário. Por quê? Porque eu estou me alinhando conscientemente a quem eu sou de fato. Além desse personagem que eu estou utilizando, dessa minha versão. Julgar alguém pela imagem é um dos erros humanos e é totalmente compreensível, né? Mas utilizamos também, o eu superior também usa da imagem impactante. Estão vendo tatuagem, símbolos? Inclusive eu tô removendo. Tô tirando, ó, tá vendo? Tá até vermelho. Tô removendo elas. Com uma esteticista aqui de João Pessoa. Com aquele laser e aquele como é o nome? Eletro o quê? Eletrocauterizado. É uma máquina que tira. Enfim, tô removendo porque a função dela já foi exercida. O que eu queria experienciar com elas, eu queria assim, ó. Por que eu fiz?
porque eu queria ver até onde a minha energia ia dentro do mental para poder limpar de crenças e processos também emocionais, quem olhasse para o meu rosto e me visse uma versão minha. Então eu trouxe um pouco mais de Dharani para a fisicalidade na matéria. Esses símbolos aqui, eles são símbolos que representam o meu eu superior. Ele também tem. Então, o que aconteceria se eu, que sou ele, aqui, essa minha versão, né? O que aconteceria se eu trouxesse um pouco mais de quem eu sou para cá? Como que seria, né? Então, eu já tive essa experiência, no momento não é mais necessário, poderia até deixar, ou poderia até fazer outras, se eu quisesse. Mas a gente sabe o impacto que é, né? E é bem forte. Então, imagina só, receber julgamentos, críticas, isso facilita a abertura do campo mental para que a minha energia possa entrar e quebrar a crença e os processos lá de dentro para fora. Esse foi um dos motivos. É por isso que quando a pessoa ela olha que impacta, e aí vem a sombra, ó, uma das sombras, eu poderia fazer. Eu poderia ter essa coragem, mas eu não tenho, de ser quem eu sou de fato. Mas eu não tenho. Então é uma crença que gera uma sombra no inconsciente da pessoa. É esse o ponto que eu queria tocar. E toquei. Muita gente. Nesse sentido. Essa experiência eu já tive, era muito particular, então já não preciso mais. Por isso que eu optei por remover. E também eu vou entrar em outra sintonia que não vai ser tão necessário eu utilizá-las, né? Mas enfim, eu tô o tempo todo mudando. Eu sou um camaleão. Então veja só, eu moro num lugar que é o meu prédio, quando a espiritualidade me colocou para cá, que eu não queria vir para cá. Por questão de valor, por questão de preço e tal, apesar de ser bem acessível. Por questão de preço, por questão de... Eu não tenho vaidade. Para mim, tanto faz. Só de estar aqui, não importa se fosse perto ou longe do mar. Para mim, seria ótimo. Eu não tenho essa coisa. Eu falei na outra live, que não ficou salva, eles me colocam em lugares que... na minha consciência hoje, eu não tenho noção do tamanho da minha grandeza, sabe? É uma coisa que um médium incorporado com um preto velho que me acompanha me trouxe essa informação. Você não tem noção da grandeza de energia e de quem você já foi. Ele mesmo me falou, e no documento ali tem. Você já foi um grande... já guiou muitas pessoas no passado e tal, e tanto adquiriu, auxiliou, como também gerou inimizades. E algumas dessas inimizades vieram como resgates para serem finalizadas nessa vida. É o meu contrato de alma. Pessoas que me atacaram e até mesmo que me atacam nessa encarnação têm um porquê lá atrás. Porque ela já vem de cobranças anteriores. E a gente entende como é que funciona isso. À medida que eu vou me aperfeiçoando, é claro, vou lidando com as minhas questões humanas, vou fazendo o meu trabalho na medida do que eu posso, vou buscando, fazendo. Eu vou liberando essas energias, né? Perdoando, liberando e tudo mais. Então, eu estou bem consciente. Lá atrás eu não entendia. Por que isso acontece? Por que acontece dessa forma? E tarará, tarará. Mas depois eu vou entendendo. Faz parte. Porque eu mexi muito com as trevas lá atrás. Pela minha energia, pela minha conexão. E ter uma pessoa com esse grau de energia encarnada, ela precisa ser combatida. Né? Então tem casas astrais, que é chamada casas das sombras, lá nas regiões umbralinas, em regiões escuras, cavernais e tudo mais, que treinam, olha só, que treinam
almas para justamente atacar médiums de várias formas. Se ele não chegar até você, que é um trabalhador que trabalha com energia, que é um terapeuta, enfim. Se eles não chegam diretamente até você, ele vai usar pessoas que têm a energia mais fraca, a mentalidade, o campo energético mais susceptível à manipulação, a domínio. E aí, essa pessoa ela é facilmente influenciada. Ela vai chegar até você dessa forma. E foi um dos motivos que eu tive que lidar. Que me fez até mesmo duvidar e questionar da minha própria força. E é isso que eles vêm reforçando. Veja o seu valor. Veja o que você já viveu e o que você já passou, o tamanho da sua força para chegar até aqui. Existe um motivo. Não é só a minha vontade. Eu quero ser terapeuta, eu quero ser comunicador, eu vou para João Pessoa, vou morar perto da praia, porque eu sou chique. Nada disso. Existe um motivo. Tanto é que o meu prédio, que eu queria ir lá para quase uma favela, por conta da minha humildade, simplicidade. Nem pensava, nunca passou pela minha cabeça estar aqui, nesse ponto. Não deu certo onde eu queria, onde eu estava pensando em estar, deu certo aqui. E olha só como é que funciona. Eu já tinha feito esse percurso. Antes de encarnar, a gente já determina onde a gente vai estar, quem a gente vai interagir, o que a gente vai fazer. A programação da alma, né? E eu comecei a ter paixão, sabe? Uma vontade de entender mais sobre a lei do tempo. Sincronário das 13 luas. Né? Calendário 13/20. Eu comecei a desenvolver esse apreço por entender sobre isso. Quem acompanha a Gabi, do Quantico It, ela sempre divulga, né? E várias outras pessoas. Sobre essa questão da lei do tempo, do Tzolk'in, do calendário maia. Eu comecei de um tempo para cá, recente. Um pouco antes de eu vir para João Pessoa, comecei a desenvolver dentro de mim essa conexão. E a espiritualidade foi me mandando assuntos sobre isso. Né? E aí eu fui entendendo mais. Me aprofundando, estudando sobre essa questão. Bom, por quê? Porque o meu KIN, que é a minha assinatura galáctica, ela é registrada o KIN 168, 168, que é o quê? Estrela cristal amarela. O que é? Para quem acompanha sabe que os cristais, que são os verdinhos, eles são portais. Portais de interação. Portais que recebem frequências de dimensões elevadas e retransmite. Como é que eu estou retransmitindo? Sendo, fazendo, estando. Né? Então isso já é parte da minha conexão. Por que eu vim para esse local específico? Porque era aqui que os mentores já tinham preparado para me estar até hoje. E o meu prédio é o número do meu KIN, olha só, 168. Golden Flat, que tem a ver com dourado, com amarelo, enfim. É toda essa configuração. Então, era para estar aqui para poder estar conectado com essa linha energética Atlântica, que vem lá do Atlântico e que se conecta aqui. Existem portais e vórtices energéticos que se conectam com outros portais justamente para amplificar o que eu recebo e amplificar o que eu emano. Por isso que eu sou um comunicador da espiritualidade. Por quê? Porque tinha que ser assim para que essas energias que eu estou recebendo possam ser emanadas para um maior número de pessoas, ou enfim. Quem recebe esses códigos, recebe e também passa para frente. Então, vocês que estão aqui, recebendo essas emanações, e quem já passou por mim em atendimento, enfim. Por mais que não tenha fisicamente aqui na matéria visto, mas energeticamente recebeu todo aquele quanto de energia, de códigos, enfim.
né? Então eu trabalho com isso, com geometrias, principalmente com a geometria do arcanjo Metatron, com a geometria do Caduceu de Hermes, com a geometria do arcanjo Miguel, o pentagrama, né? Então, enfim. Literalmente é o que é isso. É você se colocar como um canal da espiritualidade, estando você aqui. O que a mente humana, o ego humano, ele faz? Ele faz você acreditar que você não tem toda essa potência. Faz você duvidar das suas capacidades. O meu trabalho na mentoria, para quem já fez, é de trazer empoderamento. Por mais que a pessoa não veja que ela é tudo aquilo, e questione e duvide, mas é isso que ela precisa trazer, de alguma forma. Vocês não sentem um chamado profundo? Eu sinto que eu tenho que fazer algo, que eu vim para fazer algo grande. Ou não precisa nem ser grande, mas tem algo importante que só vai ser feito por mim. É sobre isso. É sobre isso. Por que eu tenho essa conexão aqui? Primeiro, por conta dessa conexão ancestral que eu possuo. Então, eu sou uma alma muito antiga. Eu tenho dificuldades, inclusive, para se adaptar na atualidade, em alguns pontos, por eu ter essa conexão muito antiga, sabe? Assim, ancestral. Então, tem muita coisa que eu tenho ainda dificuldade de interação nessa. Enfim, as formas, enfim, várias coisas. Mas isso a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo. Senão a gente não estaria aqui, né? E eu tenho também um ponto aqui de força, que eu chamo de santuário, que é aonde eu vou para me conectar com os elementais. Temos elementais no corpo. Temos elementais em todo o nosso corpo. São pequenos elementais que tomam de conta de partes do nosso corpo, do nosso sistema energético. Como se fossem células mesmo, né? Eles são elementais secundários, por assim dizer, que cuidam de partes energéticas nossas, cuida de órgão, cuida de sistemas. Teve até um terapeuta, Marco, se não me engano. Eu até compartilhei uma live dele que ele explica até bem sobre isso. Se a gente está encarnado num corpo etéreo, num corpo físico, e a gente pega emprestada a matéria física desse planeta, que é o quê? A água, o solo, a terra, o fogo, o ar. A gente faz parte desse sistema. A gente pega emprestado da terra esses elementos, né? É por isso que eu tenho até o livro, né? Runas Elementais. A gente vai se aprofundar. Deixa eu ver bem aqui como é que eu tô. Porque tá faltando, eu dei uma pausa na leitura comentada. Vamos continuar a partir de amanhã. Ou hoje à noite. Hoje à noite eu posso também. Hoje à noite. Hoje é dia 7. Hoje à noite, às 19 horas, eu vou até colocar aqui. É ao vivo, né? Live. De leitura comentada. Leitura do meu livro, Runas e Elementais, capítulo 5, que ficou em pausa, mas vamos dar continuidade, para a gente entender mais como é que funciona essa questão de elementais, né? Ah, não posso, não tem, isso não existe. Eu tenho que seguir pela minha vontade. Ah, é? Você tem que seguir sem nada, sem ter um cristal, sem ter um copo de água, uma vela. Porque o que são? Ondas eletromagnéticas que interagem, fazendo você ter mais vitalidade. Porque você, os seus mentores, a sua equipe está utilizando daquela energia que está sendo emanada, por exemplo, de uma vela acesa, ela está emanando uma energia eletromagnética. Um ectoplasma energético, né? E o que acontece? O mentor pega, modula essa energia, transforma em uma outra energia que vai
fazer ali, por exemplo, uma cirurgia espiritual, uma apometria ali de remoção de algo que não está bom. Porque os nossos elementais do corpo, eles também se danificam pela nossa falta de consciência. Então, se transforma em vícios, se transforma em debilidades físicas, doença. Então, a gente usa uma energia, magnetiza essa energia para poder remover uma energia doente, ferida, e transformar ela. Alquimia. Alquimia. Né? Então, veja só. Somos também estabilizadores de energia. O que funciona um estabilizador de energia? É aquele que trabalha com os elementos da natureza, literalmente magia, né? Com elementais, e consegue barrar um processo que já está se estendido ali, fazendo com que a própria pessoa se torne o próprio obsessor dela mesma. Como? Não fazendo a mudança, no apego de algumas questões, né? Então, ela mesma acaba criando formas de pensamento que vão gerar o quê? Elementos no corpo etéreo, que a gente pode chamar de chips e implantes etéreos, que a pessoa mesma ela cria em alguns casos. E isso vai estar danificando alguma área da vida. Profissional, financeira, emocional, mental, entendeu? Se somos co-criadores da nossa própria realidade, a gente também cria negativas sobre nós, com as nossas crenças, com a nossa limitação, com o nosso não cuidado, né? Então, muitas das questões são criadas por nós mesmos e reforçadas por obsessores à nossa volta. Por isso que a pessoa está desvitalizada, não consegue fluir na vida. Porque tem a parcela dela, pelo livre-arbítrio dela, e tem a parcela que abre espaço, abre uma janela enorme, para que outras energias contrárias venham a afundar mais ainda a pessoa, ou a energia da pessoa. Consegue entender? Que se a gente não olhar de uma forma holística e usar dos elementos que estamos disponíveis aqui, a gente está aqui. A gente é físico. Então, precisamos também dos elementos físicos. Por que toma um chá, por exemplo? Por que toma um chá? Por que existe a homeopatia? Usar da força energética do que está disponível na natureza para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso fortalecimento, como pessoa e como indivíduo. Aí tem pessoas que dizem, é errado acender uma vela, é errado fazer isso, é errado se conectar dessa forma. Sério. É sério. A gente fica perdendo conexões e oportunidade de desabrochar de dentro para fora as nossas capacidades, que a gente tem até mesmo de sabedoria adormecida, por crenças alheias de outras pessoas. Você deixa de fazer algo que a sua intuição pede, que o seu eu superior pede, que os seus mentores sopram ali na sua consciência, porque você assistiu um vídeo de uma fulana, de alguém, de um ciclano aí, falando que não pode fazer, que não sei o quê, que não sei o quê. É a crença da pessoa. É a verdade da pessoa. A gente não sabe a caminhada de outras pessoas, do que ela precisou ou não vivenciar. E a gente fica espelhando no outro, porque deu certo no outro, porque o outro mostra uma vida, entre aspas, equilibrada, coisa que não é na vida de fato, é só atrás das câmeras, né? E aí, as pessoas vão na onda. E acaba deixando, as coisas não fluem como deveria, acaba deixando de fazer o que de fato tem que fazer para seguir uma facilidade. Vamos só falar sobre isso, mas fazer, quem é que faz, né? Então, veja só. Primeiro ponto é utilizar do que a gente tem disponível na natureza para nosso desenvolvimento.
Vocês já viram ali, não sei se vocês já viram uma experiência, fotografia de Kirlian, se eu não me engano, que corta uma folha e mostra a aura da folha, e mostra a folha se completando, até mesmo naquela parte que foi cortada, tirada, a aura continua lá. Tudo é energia, não é? Tudo que está à nossa volta é energia. Então, se a gente está aqui, dentro da nossa limitação humana, conectado com essas energias à nossa volta, por que a gente não pode utilizar dessa força também para o nosso aperfeiçoamento? Não é? Então, quando você faz uma defumação, quando você faz um banho de ervas, inclusive eu estou com um pronto ali, folha de louro, erva doce, cravo da Índia e guiné. Quando você faz um banho de ervas, que é aquela concentração daquelas energias, daquelas ervas, daquelas folhas, ficam naquela água e você transfere pela sua intenção para o seu campo eletromagnético, né? Você está fazendo uma alquimia a seu favor, utilizando dos elementais a seu favor. Porque se temos elementais que cuidam também do nosso corpo, é por isso que eu falo, deve elemental humano, que é os elementais que cuidam do nosso corpo. Que se a gente for viver e fazer apenas pela nossa vontade, nascer e morrer rapidamente. Não daríamos conta. Pela complexidade que é essa dimensão. A dificuldade que é o ruído psíquico das coisas. Quem já fez rituais em casa mesmo sabe como é que funciona. Para quem tem essa conexão, né? Eu mesmo, desde criança, sempre tive essa conexão com os elementos da natureza. Trabalhar com eles é muito fácil para mim, a interação, porque já vem da minha configuração energética. Então, interagir com essa força, claro que não é exclusividade. Todos nós que estamos aqui encarnados, todo mundo, desperto e não desperto, tem essa capacidade, essa interação. Só que tem que saber lidar com isso, tem que saber cuidar, tem que saber como fazer a seu favor para equilíbrio energético, né? Então, interagir com essas forças é de extrema importância. Por isso que eu me desloco, eu saio daqui, vou lá para o santuário para me conversar, sentir a conexão, interagir, recalibrar meus pontos de força, minha aura, né? Lá, por conta do lugar, por conta da conexão, certo? Então, veja só, para não ficar muito longa essa live, o que eu quero dizer? Pela minha ancestralidade, pela minha conexão, pela minha força, pelo quem eu sou, pela minha sintonia com esse plano maior e pelo que eu tenho a capacidade de fazer, que é o quê? Acessar o campo mais profundo para poder facilitar a liberação das crenças e principalmente o ajuste do campo eletromagnético e do campo mental e emocional, né? Qual é a maior dificuldade hoje? As pessoas lidarem com suas emoções e acabarem transformando isso em um complexo de repetição, em um loop de processos repetitivos traumáticos e drásticos que fazem com que a pessoa não prospere na vida, não cresça, não evolua, enfim, né? Por essa conexão que eu carrego, por essa interação energética que eu possuo e por essa conexão com essa energia atlante, por isso, hoje eu entendo por que tinha que ficar mais perto do mar, por que tinha que conectar com essa linha energética, para me poder me interagir mais nessa encarnação com essa força. Naturalmente eu já tenho, mas estar mais próximo, por exemplo, do oceano, aumenta mais ainda. Entendeu?
Quem fez comigo aquele primeiro ritual com o elemental da água, teve a interação deles, do povo Atlante, com o elemental da água, o Deva da água. Por que Atlântida era uma ilha, né? Praticamente, dentro d'água? Porque a água domina as questões das águas internas, emoções. Então mantém equilíbrio. E a água do mar, a água salgada, ela purifica, né? Purificação de energias densas. Por isso que se usa muito em processos energéticos a água do mar, a água salgada. Pronto, aqui, ó. Água salgada. Né? Tá aqui no meu código de ativação de transmutação que eu utilizo na mentoria. Água, elemento água. Sal, elemento sal. Terra. Junta dá o quê? Uma onda eletromagnética de intensa e profunda purificação. Liberação de sujeiras, densidades, né? Coloca um copo de água. Coloca um copo de água com sal ao lado da cama, né? Se a gente ficar somente na teoria, ok, a gente cria a nossa realidade. Ok, eu entendo que eu sou responsável, que depende de mim. E isso é fato, depende de mim unicamente. Mas e se a gente não ter a interação com a força? Porque a gente ainda está aqui na terceira dimensão, /4. Então a gente ainda precisa de auxílio dessas forças. Até que a gente entre no estado mais pleno. Por quê? Não dá para saltar etapas. Por isso que tem uns lá na frente, outros tem lá atrás. Todo mundo está seguindo a sua caminhada, de alguma forma. Dá certo para mim. E pode dar certo para vocês também. Porque entre vidas passadas, a gente já fez isso em outras encarnações, em outras épocas. Não tem como questionar o porquê que um cristal te chama a atenção, o porquê que tal prática te chama a atenção. O que diferencia são as crenças. Porque se você fecha o processo, não vai dar certo porque você é que está escolhendo não olhar para aquela direção. Então é você que se torna seu próprio obsessor, por conta das crenças. Não é? Aí entra também a questão da comparação. Não podemos comparar com o outro. Ok. Mas a gente tem que cada vez mais buscar entender na nossa profundidade o que é que a nossa essência puxa. Volta lá na infância. Volta lá na infância. O que você gostava de fazer? O que você sentia de fazer? Eu mesmo, me dando como exemplo, eu amava estar dentro do mato. Literalmente, na selva. Eu vou para o santuário, que é uma área perto do centro aqui de João Pessoa, que é um pouco até perigoso, e entro sozinho, porque eu não tenho nem dúvida de quem me acompanha. Como eu já entrei, tem até live aqui, eu acho. Como eu entro, não tenho nem medo. Obsessor, espírito negativo, está se envolvendo com coisa que não conhece? Nananina, não. Tudo que eu faço, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Se eu estou manipulando através dos elementais, através de um ritual, eu sei a força que ele tem. Tanto para mim como para se eu direcionar pela minha intenção para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas. Quem já fez comigo processo de ancoragem sabe e sentiu. No outro dia mesmo, já trazia até o resultado. Os rituais com o elemental da água, para quem fez, tem até aqui no destaque, porque não viu ainda. Com o elemental da terra, com o elemental do fogo, com o elemental do ar. Eu tenho propriedade para lidar com essa energia. Eu nasci para isso. Sempre gostei de cristais, de estar na terra, de pegar pedra e levar para o meu quarto quando eu era criança. E eu nem sabia o que significava na época. De fazer plantas arrodeadas com pedras. Eu, com 5, 6 anos de idade, sentava dentro em posição de meditação. Minha tia ia lá para perguntar o que eu estava fazendo. Não entendia. Me enfiava um monte de galho no chão, um monte de pedra em volta e ficava no meio, meditando. 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade.
E nem entendia direito, mas sim sabia porque a essência, né? É inquestionável. Então, a informação que eu dei na outra live no Santuário que não salvou, eu vou trazer aqui. Eu vou fazer domingo, dia 13. Olha só. Domingo, dia 13. Por que domingo? Porque estamos no ápice da lua cheia. Eu trabalho também com ciclos lunares. Dia 12 vai ser o ápice, mas domingo, que é início, é o raio azul, é o meu raio, e ainda vai estar nesse ápice da energia da lua cheia, vai facilitar trabalhar com o elemental da água. Por que a lua está associada às marés? À água. Não é? A lua rege as emoções, as águas internas. Estão compreendendo? Está tudo conectado? Então vamos trabalhar com a força Atlante, que eu domino muito bem. A força Atlante, magisticamente, energeticamente falando. E com o elemental da água. Eu acho que pouca gente se questiona por que a Atlântida era uma ilha dentro d'água. Acabei de falar. Porque a vibração do mar com a água salgada e o elemental do Deva, da água, facilita as conexões e purificações emocionais. Porque o planeta Terra tem dificuldade, os humanos, de lidar com as próprias emoções. Não é? O que mais o ser humano tem dificuldade, mais sofre, são com as questões emocionais, de não saber lidar. E aí desenvolve um monte de doenças psicossomáticas, traumas, na maioria das vezes que vêm de outras épocas, processos com a mãe, processos com o pai, que nada tem a ver com os personagens, mãe e pai, mas que já são coisas que a gente já traz lá de trás. E a maioria são de âmbito emocional. Se não tiver domínio emocional, controle emocional, como é que vai desenvolver os outros aspectos da vida? Eu costumo dizer nos meus atendimentos, são 4 pilares. Imagina uma mesa de 4 pernas. Cada um pilar. Pilar físico, a estrutura material. Emocional, a estrutura emocional, sentimental. Mental, as crenças, o subconsciente. E energético, espiritual. O campo eletromagnético de tudo e de todos, a energia. Se um deles não estiver alinhado, vai bagunçar, vai desestruturar os outros. Arranca uma perna da mesa e ela fica em pé, ela cai, ela quebra, não é? Então é de extrema importância para esses próximos dias, e vocês estão vendo os efeitos dos eclipses mexendo muito, eu tenho recebido muitos relatos de sintomas, e na maioria são emocionais. Por que a minha mentora Yasmin, a cigana da praia, famosa, cigana da praia, como diz, né? A última roupagem dela foi essa, mas ela é uma sacerdotisa atlante, por 2. Por que ela é da praia? Por que ela lida com o mar? Por que ela é da praia? Por que eu estou na praia também? Porque nós somos mestres em organizar processos emocionais. Liberação de traumas emocionais. Quem está interagindo comigo, ou aqui, ou em atendimento, e principalmente no atendimento, vai receber essa energia diretamente no corpo emocional. Para limpar essa densidade que já vem sendo arrastada por muito tempo. Não é? Então eu pego muita coisa vem, porque eu sou um para-raio. Então muita coisa vem para me poder liberar. Eu puxo muita sujeira nos atendimentos, aqui também. Para poder liberar aqui, ó, com o auxílio dos elementos. Para me ajudar nessa parte energética, para dissolver toda essa sujeirada que a gente puxa. Quem é terapeuta sabe. Faz uma terapia e veja como é que você está depois. Se você não fizer uma ancoragem, e mesmo fazendo as proteções e tudo mais, mas você puxa muita coisa, porque o campo interage. Isso sempre aconteceu comigo. Eu acho que é até o motivo de eu não engordar.
Eu perdo tanta água, botando pra fora muita sujeira, na maioria das vezes que nem minha é. Eu tô o tempo todo atendendo, então eu tô o tempo todo botando pra fora alguma coisa. E aí a pessoa vai, passa, aí não aconteceu nada. Vem só com o mental, eu vou pra ver o que ele vai dizer. Enquanto eu tô dizendo algo pra você, que tá sendo atendido, tem uma outra movimentação por trás, energética, que está dissolvendo essas camadas que em algum momento você vai ver na realidade, né? Aí a pessoa acha que só em um atendimento libera tudo. Vou sair curada e vou estar pleno. Não é assim que funciona, porque a sua caminhada envolve várias experiências de várias encarnações, até chegar aqui. Já parou para contar quantas vidas você já teve? Eu mesmo já tive, ao todo, 478 com essa, de lá para cá. Então imagina a quantidade de coisa, de bagagem que você tanto liberou, a época era difícil, não dava para liberar, desencarnava, trazia a dificuldade para a próxima encarnação. E aí ia indo. Até se utilizar para que você entendesse espiritualidade, abrisse mais a mente, apesar das crenças, dos processos emocionais e tudo mais. Tá tudo bem, estamos humanos, viemos aqui para isso, não é? Mas à medida que a gente expande, liberando essas crenças, e tem tanto, olha, eu fico triste com pessoas que dizem terapeutas, trabalhadores da luz, que ficam colocando barreiras, sabe? A gente tem muita disponibilidade de energia a nosso favor, mas a gente não usa porque tem pessoa enfiando crença. Ah, é errado, não pode, não sei o que, não sei o que. A gente burla o processo. O que as ervas, as curandeiras, as feiticeiras, os magos, essas pessoas faziam lá atrás? Eles sabiam manipular essas forças a favor deles e a favor de outras pessoas. E o que a igreja fez? Queima, corta, esquarteja. Não é? Porque se essas informações elas forem divulgadas, elas forem passadas, vai despertar mais pessoas. E isso não é bom. Não é? Isso não é bom. Então tem muita gente fazendo desserviço, eu vou ser bem sincero. Eu não costumo estar acompanhando live, eu acompanho só de quem ressoa mesmo. Mas tem muita gente que está fazendo um desserviço à espiritualidade, colocando mais barreiras na mente das pessoas. Principalmente pessoas que só veem aquilo que é visível, que é agradável aos olhos. Ah, eu fiz um retiro, eu tenho essa estrutura, tenho esse curso, tenho isso, tenho aquilo. Isso é agradável aos olhos. Mas será que de fato isso vai me ajudar? Ou vai me colocar em mais caixas além das que eu estou tentando sair? Eu estou seguindo, o mentor está falando, vai por aqui, faz isso. Faz um banho de erva tal, que vai ajudar no seu campo energético, os elementares do seu corpo vão pegar essa energia para poder contribuir para o ajuste do seu campo eletromagnético, o ajuste dos seus órgãos, da matéria também. Aí, assisti uma live, a pessoa disse, não faça isso, você só tem que... Burlou, cancelou, botou uma barreira, bloqueou. Aí preferiu acreditar naquilo do que acreditar na própria intuição. Não faça registros acásticos. Não faça isso, não faça apometria. Nossa, quando eu vi isso de uma suposta terapeuta que tem aí, oriental, não é falando não, mas já falando, porque também falou de mim. Quando eu vi isso, eu digo, olha só, o nível de crença. Crenças, inclusive religiosas, que ainda tem. Processos emocionais com o pai, ferida de rejeição, ferida do abandono. A pessoa cheia de bloqueios. E aí se posiciona, atraindo mais karma para a vida dela, porque o que ela está emanando, ela vai voltar para ela de alguma forma.
Enfim, estamos em uma dualidade, né? Certo, errado, bom e mal, enfim. É dual. A gente tem o que a gente precisa para poder evoluir. Bom, resumindo, dia 13, deixa eu confirmar isso, à noite, por conta da lua, às 20 horas. 20 horas? Às 20 horas, deixa eu colocar bem aqui. Eu vou fazendo tudo aqui ao vivo. Ritual. Às 20 horas, dia 13, às 20 horas, você que sente isso, e eu não preciso estar me provando. Eu não tenho a obrigação de estar provando meu valor para ninguém, né? Quem tá aqui, quem ressoa com a minha verdade, ressoa. Quem não ressoa, a porta tá aberta. Eu não tô aqui para tentar me convencer da minha verdade, porque até então eu vou ficar dependente do que vocês vão achar sobre mim. E aí, o que eu já sei sobre mim, eu boto na gaveta. Não faz sentido, né? Então, primeiramente, eu tenho que ter propriedade na minha vida de que aquilo realmente funciona para mim poder passar isso para outras pessoas. Então, se funciona para mim e eu tenho... Minha vida é boa, praticamente. Apesar de que tá faltando algumas coisas ajuste, e eu reconheço isso, mas já deu muito avanço. Para quem me acompanha, vê que as dificuldades não são tantas como já foram lá atrás. Então, por quê? Porque eu acreditei nisso que eu carrego. Nessa essência que eu carrego. Então, se dá certo, por que não dar certo para outras pessoas também? Por que não passar também disso que funciona para mim para outras pessoas também? Que é a minha intenção. Vou fazer uma ancoragem com a força de sacerdotes atlantes que eu tenho interação. Vou fazer uma ancoragem com essa força, vou trazer para esse dia, né? E a lua vai favorecer muito. É magia que a gente vai fazer, literalmente. E vamos fazer uma ancoragem. Serão 7 sacerdotes que estarão. Eles já estão me preparando. Eu queria fazer o quanto antes. Eu queria fazer nesse domingo. Eu queria fazer amanhã, que era dia 8. Mas eles me disseram essa noite em projeção, essa noite e na noite passada. Eles me disseram assim: você precisa andar conforme o fluxo natural da vida, de acordo com o planeta que você se encontra. Como assim? O que eu estou falando sobre os elementos da Terra, os elementais, e o ciclo lunar, a Lua. Quem acompanha a astrologia, a Lua tem forte influência. É um fator importantíssimo para o processo humano, as fases da Lua. E o ápice, que vai ser no dia 12, mas dia 13 também ainda está reverberando, né? O ápice da Lua vai ser totalmente favorável para que eles possam, através de mim, eu sou um canalizador, através de mim, emanar os fluidos para organizar definitivamente para quem está ainda com processos emocionais em dificuldade. Está tendo dificuldade em amadurecer? Ainda está tendo dificuldade em acreditar na própria força? No próprio potencial? Ainda está se duvidando? Faz vários cursos e não bota quase nenhum em prática? Não está tendo cliente, por quê? Quando bota em prática, por quê? Porque não está acreditando fielmente na sua própria força de fazer essa movimentação energética, tanto para você como para outra pessoa, que no caso, seu cliente. Aí tem vários terapeutas que eu já atendi que eu faço tudo certo, mas não vem ninguém. Porque os seus mentores não estão permitindo ainda. Ou os mentores da pessoa, para que essa ponte seja criada entre você e ela. Energeticamente, quando você entrar no campo de outra pessoa,
o campo da outra pessoa vai mexer com o seu. E você vai estar emocionalmente pronto? Será? Importa fazer o curso, se preparar, sentir. Não é só. Você tem também que estar de uma forma bem ancorada na sua energia. E precisa de um autoconhecimento mais profundo. Você precisa saber de fato quem você é. E sair de apenas você olhar no espelho e ver isso aqui. Se basear apenas nessa vida. Você precisa ter uma conexão multidimensional com a sua estrutura de uma forma muito grande, muito profunda, para que nada lá fora abale aquilo que você tem como sua verdade, de quem realmente você é. Entendeu? Lembra da live de autenticidade? É muito isso. Certo? Vai ser uma ancoragem poderosa, porque eu acesso também a linha futura, eu já vi. E já sei quem são as pessoas que vão fazer. Então, é somente para quem tem esse mesmo entendimento que eu estou passando. 1h e 11 minutos. E 11 segundos. Bem na hora que eu olhei aqui. Para quem tem essa conexão. Para quem ainda está com crenças, não, esse processo não é para você. Mas para quem sente que pode dar esse passo a mais, me mande mensagem para mim já anotar seu nome. Você vai mandar o seu nome e se você sentir, vai ser parecido com os outros. Se você sentir de colocar o nome de outra pessoa, por exemplo, eu tenho eu e meu filho. Eu e meu filho. Eu quero botar o meu nome e o nome do meu filho no processo. Então, terá um valorzinho de troca. Um valor simbólico. Energético, uma troca energética, né? 33. Certo. 33 por pessoa. É um valor bom, não é? A gente gasta dinheiro com tanta besteira para fazer algo importante, né? Então, cada nome, valor de troca, 33, por conta da vibração, 33. Número mestre. Então, o seu nome, 33. O nome de outra pessoa, 33. 66. Mais outra, 99. Tá entendendo? Quem já fez sabe como é o sistema. Quando eu faço esses processos de ancoragem, é assim que eles me orientam. Não me pergunte por quê, tem que ser assim. É a programação deles. E aí a gente vai fazer essa ancoragem, tá? Eles já estão me preparando para isso, energeticamente, fisicamente, já estão me dizendo qual é o material que a gente vai utilizar. Tá? Tem tudo isso. Então eu já estou organizando isso. Na verdade, o valor de troca é para contribuir na compra do material também, né? Enfim. Mas quem sentir, depois que assistir, compartilha essa live com quem vocês acharem que é importante. Quem sentir, me mande mensagem aqui aqui ou no WhatsApp também, né? Márcia Maria. Se colocar só o nome de outra pessoa, sem ser o seu nome, colocar só o nome de outra pessoa, 33 é o nome. Entendeu? A vibração do número para empoderamento e o nome e a data de nascimento, viu? Eles estão dizendo aqui o nome completo e a data de nascimento. A energia que vai ser emanada, porque vai durar a noite toda. O processo vai ser tipo do domingo para segunda. Do domingo à noite, às 8 horas, para segunda. 33, tá entendendo? Vai acontecer à noite. Por que é sempre feito à noite, a maioria dos meus processos de ancoragem? Porque é trabalhado quando você está dormindo. Por que faz reprogramação neural à noite? Porque a mente, o consciente, a barreira do inconsciente com o consciente, ela é fina. E aí facilita acessar o inconsciente. Então, vai facilitar
na questão de quebra de crenças do inconsciente individual e também o ajuste energético na questão emocional, que é o principal dessa energia. Tudo envolve as emoções. Tudo que a gente faz ou vai fazer ou deixa de fazer tem o emocional por trás. E se a gente não cuidar dessa parte, por isso que eu estou bem enfático nessas questões emocionais, a gente não vamos ter força, por mais que a gente saiba conscientemente de muita coisa, estuda e tudo, se você não tiver equilíbrio emocional, como é que você vai lidar com a próxima etapa do seu despertar? Por isso que a equipe pede bastante para que foque mais ainda no emocional daqui para frente. Quem é terapeuta vai sentir esse chamado. Focar mais na questão emocional. Vocês vão sentir. Sabe por quê? Depois dos eclipses, houve um acelerar de questões emocionais para serem resolvidas. E eu vejo muita gente tendo essa dificuldade. A maioria das pessoas que eu atendo no processo de mentoria, a maioria é o emocional abalado, o emocional danificado, enfraquecido, danificando os outros questões, os outros corpos, afetando as outras estruturas da vida. Não é? Quando você disse aqui, e funciona como os outros, ou vais fazer live com o ancoramento? Meu anjo, nesses processos, quando eu faço a ativação dos nomes, eu gravo e mando para a pessoa, como eu fiz os outros, né? Eu gravo e mando. Agora, para que faz uma live? Para a pessoa estar ali ancorada. Se eu estaria em live a noite toda. É um processo que vai a noite toda. Poderia fazer a live gravando no início? Poderia. Mas a gente entende também que quando a gente faz uma live, tem também certas interferências. Até mesmo de pessoas que não vão fazer, só que vão estar na live só para prejudicar quem vai fazer. A gente sabe disso. Aqui mesmo tem. Aqui agora não. Mas tem. Várias pessoas com várias vibrações diferentes. Né? Enfim. E eu também não vou ficar concentrado em live e concentrado num trabalho energético de profundidade. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Vocês concordam? Por isso que eu não costumo abrir live quando eu tô fazendo isso, porque eu me entrego para aquilo que eu tô fazendo. Se eu for ficar focado no celular, no aparelho, né? Então não vou estar inteiro naquilo que eu tô fazendo. Na maioria das vezes eu até incorporo, viu? Nas ativações. Para as ativações. Muito provavelmente vai acontecer. Enfim, era isso, tá? Qualquer dúvida, só me mandar mensagem que eu vou responder no aqui ou lá no WhatsApp. Qualquer dúvida a respeito. Volto a repetir. Só faça se você realmente tiver sem crenças. Ou pelo menos tiver liberado a maioria delas. Né? Porque as crenças, elas vão. O ego vai tentar impedir você de fazer. A mente. Porque ele sabe o que vai acontecer. Né? Quando mexe com crença, você mexe diretamente com o ego. E o ego se alimenta energeticamente das crenças. Então, quanto mais crenças você tem, mais o seu ego infla. Mais você não vê o que precisa ser visto. Mais você se afasta da sua essência. Né? É isso. Bom, eu vou sair agora, por isso que eu tô todo arrumado, que eu vou para uma reunião do grupo da Gnose, que eu faço parte aqui de João Pessoa, e depois eu vou visitar uma... É porque eu tô no processo aqui da tatuagem, aí tá ardendo. É laser. Eu vou visitar uma ONG, que é chamada Sicov.
aqui de João Pessoa, que eu vou fazer parte como colaborador para palestrar sobre campo eletromagnético, sistema de crenças, processos emocionais também. Então, olha só, aonde a espiritualidade me coloca. Né? É uma ONG aqui chamada Sitcov. O responsável principal dessa ONG, ele me acompanha aqui e me fez esse convite. E aí eu vou lá, mas não hoje. E tem uma reunião com o grupo agora da Gnose. Né? Eu não tenho crença. A Gnose, o que é a Gnose? Instituto Gnóstico, do Samael Alvear. Né? Para quem já acompanhou os conhecimentos. Eu sou holístico. Então, se for um grupo da Gnose, se for até um grupo católico, não importa. Se tem algo para agregar, se tem uma sabedoria ali para passar, e se até mesmo eu não concordar, ou eu concordar, ou eu contribuir com o meu ponto de vista, por que não participar dessa reunião, não é? Então, eu não me fecho, sabe? Em conceitos que só me paralisa, sabe? Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Se chegou até mim, é porque tem um motivo. Se essa live chegou até você, é porque tem um motivo. Não é? Maravilha. É isso, vamos lá? Gratidão, tenha um bom dia. Eu já ia falar um ótimo final de semana, mas hoje já é segunda. Então, uma ótima semana a todos. Qualquer dúvida, me mande mensagem e a gente vai conversando, viu? Lembrando novamente, para a gente já ir organizando também, para quem for fazer, né? Estão dizendo aqui para mim, a minha mentora Yasmin, ela está dizendo aqui o seguinte, porque ela também é regente, né? Ela é sacerdotisa Atlante, então ela também é regente desse processo. Ela está dizendo aqui o seguinte, no sábado, dia 12, que vai ser inclusive o ápice da lua cheia, dormir, porque já vai começar a preparação no dia 12, na noite do dia 12. Dormir com roupas claras, para quem for fazer. Dormir com roupas claras, ou branca ou clara, e fazer uma meditação. Quem gosta de tomar banho de ervas, faça um banho de ervas antes de dormir. Ouça uma meditação, ouça uma frequência. Ela está dizendo aqui, ó. Ouça uma frequência que te traga harmonia, equilíbrio. 432, 528. Tem gente que gosta de ouvir Mozart, né? Música clássica, enfim. Ouça algo que te traga equilíbrio e harmonia, ela está dizendo. Porque já na noite do sábado para o domingo, já vai começar a preparar o campo energético de vocês. Entendeu? É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, agora é o Iago, meu mentor, que é um casal, né? Iago está dizendo o seguinte, estejam atentos às próximas revelações relacionadas à sua própria natureza. Como assim? Se estamos dentro de um processo de despertar espiritual, o que vai ser revelado da gente vai ser transmitido, vai ser espelhado de fora. Outra pessoa vai ser usada, digamos assim, vai ser magnetizada para mostrar aquilo que a gente não está vendo. Então é muito o que está acontecendo para muitos de nós, esse espelhamento de uma forma até acelerada. Vocês já perceberam? Aí que não pode entrar o julgamento de você, fulano é culpado. Enfim, a culpa é da situação, a culpa é disso, daquilo. É o momento de interiorizar mais ainda para entender que aquilo que está chegando pertence unicamente a você. Só com essa humildade de olhar as próprias sombras, só com essa humildade de ter essa clareza de consciência,
é que vai conseguir passar por aquele desafio. Não é? Dani, dá um exemplo disso. Eu tô numa família, tô numa casa de boa, a família tá tranquila, tá normal, de repente o meu pai, a minha mãe, a minha tia, um parente começa a implicar, começa a julgar, começa a criticar, começa a acontecer alguma coisa. Um exemplo. Isso tem a ver com a pessoa ou tem a ver comigo? Né? Então, o que que eu ainda não estou olhando relacionado à minha questão, que a outra pessoa está tentando me mostrar dessa forma? Sem crítica, sem julgamento, sem auto-julgamento. Aonde você, ele está dizendo, aonde você não está colocando limite, aonde você não está dizendo não, para questões que você passou muito tempo dizendo sim. Então, daqui para frente, muito disso, dessas revelações, elas vão estar acontecendo. Para cada um, a sua forma, a sua maneira individual, dentro do seu processo. Tá bom? É isso. Gratidão. Vamos se falando. E é isso. Disse tudo. Tchau, tchau.